Então vamos lá, vamos começar mais uma aula, porque nessa aula eu vou conversar com você sobre uma crença, sobre uma afirmação negativa que você está fazendo, que com certeza está bloqueando a sua vida, está bloqueando o seu sucesso, está bloqueando a sua transformação. É uma afirmação que todos nós fazemos essa afirmação. Entretanto, se nós não temos consciência do prejuízo que ela traz na nossa vida, nós não conseguimos lidar com ela. Então eu vou esclarecer sobre essa crença que com certeza é uma das principais, uma das crenças que mais sabotam as pessoas, que mais impedem as pessoas de alcançar os objetivos, de transformar a própria vida, de ter abundância. Eu tenho certeza que eu vou trazer para você um conteúdo muito rico que valeria milhares de reais. Porque o que eu vou ensinar para você aqui com certeza vai mudar completamente a sua vida para sempre. Para a gente poder falar sobre essa afirmação negativa que todo mundo faz e que está travando a sua vida, antes da gente falar sobre isso, é extremamente importante a gente entender uma coisa. Nós precisamos ter em mente de que é o nosso cérebro, que é a nossa mente que cria a nossa realidade. A nossa mente cria a realidade. Tudo que existe hoje, primeiro foi criado na mente de alguém. Nós podemos citar carros, aviões, prédios e tudo qualquer outra coisa foi criado primeiro na mente de uma pessoa ou de mais pessoas. Então, de um jeito ou de outro, a nossa mente está criando a nossa realidade. A vida que você tem hoje, de um jeito ou de outro, foi criado por meio das suas programações mentais, por meio das afirmações que você faz para você mesmo. Então, entendendo isso, a gente precisa se aprofundar num ponto antes mesmo de revelar para você qual é essa afirmação que quando você parar de fazer vai mudar a sua vida. O que a gente precisa aprofundar é justamente isso, como que funciona então esse processo da criação da realidade, como, Silas, que a nossa mente cria de fato a nossa vida, como a nossa mente está criando os nossos resultados. Para a gente entender isso, existem três pilares, três coisas que acontecem. A primeira é observar. Então nós observamos as coisas, nós vemos as coisas externamente. Então nós podemos observar a natureza. Quando a gente observa a natureza, nós podemos criar a física, a ciência, a biologia, a química, entre outras coisas. Então observar a natureza traz esses tipos de entendimentos e outros. Nós podemos também observar os seres humanos. Quando nós observamos os seres humanos, nós conhecemos padrões de comportamentos, padrões emocionais, crenças e qualquer outra coisa. Então nós observamos e adquirimos informações. Então o primeiro passo é observar, o segundo é processar essas informações, processar esses aprendizados. Então nós estudamos, observamos as coisas e começamos a criar padrões, criar leis, as leis da natureza, as leis da física, padrões mentais, padrões comportamentais, observamos, processamos mentalmente e depois então materializamos. Nós tiramos da nossa mente para colocar no externo. Esse é o processo da criação, esse é o processo que aconteceu com tudo que foi criado. Um carro funcionou assim, observaram algumas coisas, processaram essas informações, tiveram a ideia de criar uma roda, depois foi melhorando, veio a carroça, depois veio o carro, e cada vez mais a tecnologia agora se acrescenta nos carros e estão cada vez mais modernos. Então tudo seguiu esse processo. Primeiro a gente observa, depois a gente processa isso mentalmente e depois a gente materializa. Por que é importante saber disso? Porque você não consegue materializar aquilo que não está dentro de você. Como que você vai criar um carro se você não sabe como que cria um carro? Você não entende nada sobre carro. Como que você vai criar um avião, por exemplo, ou um prédio? Como que você vai criar abundância, prosperidade na sua vida? Como você vai ser feliz se você não entende como essas coisas funcionam? Então, o primeiro passo é isso, observar, entender as estruturas e depois que nós entendemos a estrutura, nós replicamos, nós materializamos isso na nossa vida. Esse é o processo natural de tudo e se aplica em qualquer área da vida. Entretanto, a grande questão aqui não está em observar as coisas, mas sim como nós observamos as coisas. Não em observar, mas como nós observamos. Por exemplo, todos nós, eu, você, nós já vimos uma planta. Já viu uma planta? Entretanto, nós não vimos essa planta com os olhos de Charles Darwin. Charles Darwin viu a planta, começou a se questionar, começou a se perguntar sobre as características dela,
depois ele começou a se aprofundar e começou a criar um catálogo, começou a organizar, encontrou padrões e criou a teoria da evolução. Encontrou os padrões de evolução das plantas, também do reino animal, dos seres humanos. Então percebe, todos nós já vemos uma planta, mas a forma como a gente vê, a forma como a gente processa isso é o que determina o que a gente vai criar na nossa vida. Um relógio, por exemplo. Já viu um relógio? Entretanto, a gente não vê um relógio como Albert Einstein viu. Ele olhava para o relógio, ele ficava se imaginando ali, sentado no ponteiro do relógio e caminhando mais rápido do que a velocidade da luz. E aí ele descobriu que se ele caminhasse mais rápido do que a velocidade da luz, ele conseguiria olhar o relógio correndo de trás para frente, andando ao contrário, ou seja, se você consegue caminhar mais rápido do que a velocidade da luz, você consegue ver o passado. Quando nós olhamos as estrelas, nós não olhamos o presente. Nós olhamos o passado, a luz dela que está se refletindo por milhões e milhões de anos. Então percebe? E você já viu um relógio, mas a gente não viu com os olhos de Charles Darwin, com os olhos de Albert Einstein, por exemplo. Então é extremamente importante a gente entender que a forma como a gente lida, como a gente enxerga as coisas, vai determinar o que a gente cria na nossa vida. E aí nós podemos citar, então, Richard Bandler e John Grinder, que fizeram o quê? Observaram a mente humana, observaram o comportamento humano para entender como a nossa mente funciona, como os nossos padrões mentais estão influenciando a nossa vida, estão influenciando as nossas decisões, como que o que está aqui dentro da nossa cabeça cria o que está aqui fora da nossa vida. Como que a nossa mente cria a nossa realidade. E por meio disso, eles descobriram o quê? Que existe uma coisa que influencia profundamente na nossa vida, que é a afirmação. As afirmações que nós fazemos servem como se fosse uma lente que filtra o que a gente vai enxergar da realidade. Por exemplo, uma pessoa que fica afirmando eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Como você acha que ela vai enxergar uma prova? Agora uma pessoa que vive afirmando eu sou inteligente, eu gosto de estudar, como que ela vai enxergar uma prova? Percebe? As afirmações que nós fazemos vão determinar se nós vamos olhar uma planta como um ser humano normal ou se vamos olhar uma planta como Charles Darwin, por exemplo. Isso muda completamente a nossa vida. Então é extremamente importante a gente entender que as afirmações fazem parte desse processo da criação da nossa realidade. As afirmações que nós fazemos para nós mesmos vão influenciar no modo como nós percebemos a vida, como nós percebemos a realidade. E o que isso significa? Significa que algumas pessoas na mesma situação veem oportunidade, outras veem problema, algumas numa situação encontram formas de ser feliz, outras de ficar triste, algumas encontram formas de enriquecer, ter abundância, ter prosperidade, outras de viver na escassez. Tudo isso porque a mente está criando isso, está percebendo isso e gerando isso na vida das pessoas. Porque o processo dentro da PNL, a gente entende que o processo da construção da realidade é você pensar, sentir e agir. Essa é uma programação mental. Você pensa algo, isso traz um sentimento e traz um comportamento. Você lembra, por exemplo, de uma situação triste que você passou, você pode se sentir triste e passar o dia inteiro andando cabisbaixo. Pensamento, sentimento, comportamento. Mas se você pensa algo muito positivo, lembra de algo muito bom que aconteceu com você, você pode ter um sentimento positivo e ter todo dia melhor, se comportar melhor, ter mais alegria durante o seu dia. Isso influencia nos seus resultados. Então, dessa forma, a nossa mente cria a nossa realidade. E as afirmações é um ponto extremamente importante de todo esse processo. E é justamente sobre isso agora que nós vamos falar. Agora que você entendeu a importância das afirmações, como elas estão influenciando a sua vida, nós vamos falar dessa afirmação que todo mundo faz, que impede as pessoas de alcançar os objetivos, que bloqueia a vida das pessoas. Mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ali embaixo tem um botãozinho vermelho do YouTube. Clique em se inscrever. Do lado tem o sininho. Clica no sininho para você poder receber as notificações. E não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo, se você faz essa afirmação ou não. Então, já está inscrito, ativou o sininho. Vamos lá, para a gente poder falar sobre essa afirmação, quero fazer um pequeno teste aqui com você, bem rápido e simples.
eu quero que você pense no que você quer. O que você quer? Quer saúde? Quer felicidade? Quer ter um melhor relacionamento familiar? Quer mais dinheiro? Quer abundância financeira, prosperidade? Não sei, sei lá. O que você quer? Pensa nisso por um momento. O que você quer? O que você quer? Depois que você pensar nisso, na hora que você tiver mentalizado isso, eu quero trazer para você aqui o problema central disso tudo do que você quer. O problema central daquilo que você quer é justamente você querer. Presta atenção nisso. Querer algo é uma afirmação negativa. Querer algo é uma afirmação que impede você, que atrapalha você de alcançar os seus objetivos. Porque pensa comigo por um momento. Se você quer, você está dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, o que inconscientemente você está dizendo para você? Eu não tenho. Se você quer, é porque você não tem. E aí você não tem, e você quer, então você tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Tenta e não consegue. Tenta de novo e não consegue. De tanto querer algo e não conseguir ter, e tentar ter e fracassar várias vezes, o que acontece? Nasce um sentimento de não merecimento. Eu não mereço. Eu não mereço mais dinheiro, eu não mereço ter uma família melhor, então você começa a aceitar. Você deixa de merecer algo porque você quis muito, mas não conseguiu ter. E se você observar, provavelmente isso já aconteceu na sua vida também. Você queria muito algo, aí você parou de pensar nisso e deu certo. Na física quântica a gente chama isso de soltar. Então você solta. Por quê? Você sai dessa vibração da escassez. Quando você quer, você começa a vibrar na escassez, vibrar na ausência. Você começa a dizer profundamente para você que você não tem aquilo. E se você está dizendo que você não tem, a mente cria a realidade, você não tem. Mas quando às vezes você deixa de se importar tanto, aquilo acontece. Então é extremamente importante mudar esse padrão mental de eu quero, e colocar um padrão verdadeiro, um padrão positivo, um padrão que realmente vai mudar a sua vida. Pois assim você transforma tudo. Mas antes da gente falar qual que é esse padrão, a afirmação certa para você fazer, eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Existe sim um padrão certo para você ter, mas antes é extremamente importante você saber o que é preciso realmente para alcançar as coisas. Porque quando você quer, as coisas ficam difíceis e às vezes ficam impossíveis. Porque para você conquistar algo, você precisa de recursos. E as pessoas pensam recursos externos. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro melhor. Não, você não precisa de recursos externos. Você precisa acessar os recursos internos que estão dentro de você. Vamos supor que talvez você queira ter um melhor relacionamento familiar. O que você precisa? Precisa de recursos de comunicação, de entender o próximo. Ah, Silas, eu não tenho comunicação, eu não consigo entender o próximo. Então você pode aprender esses recursos. Você pode ler o livro As 5 Linguagens do Amor, Técnicas de Comunicação Não Violenta, dominar a PNL. Essas coisas vão ajudar você a melhorar o seu relacionamento. Ah, eu não sei, então você precisa aprender. Aprender é o recurso-chave que está dentro de você. Mas como que você vai aprender se você não tem motivação? Como você vai aprender algo que você acredita que você não merece? Ah, eu não mereço ter um bom relacionamento. Você não vai ter energia para aprender, para se dedicar para isso. Silas, eu quero mais dinheiro. Perfeito. O que você precisa? Precisa conhecer a mentalidade de pessoas prósperas, precisa entender sobre o dinheiro, precisa eliminar crenças limitantes sobre o dinheiro, entre outras coisas. Como? Ah, Silas, eu não tenho essas coisas. Estuda PNL, lê livros como o do Tony Robbins sobre dinheiro, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. São aprendizados que quando você adquire esses aprendizados, você muda a sua realidade. Mas como que você vai aprender se no fundo você quer isso, mas você já tentou várias vezes, não conseguiu, agora acredita que não merece? Então percebe, o recurso-chave da transformação da sua vida é o aprendizado. Aprender o que é necessário para você conquistar aquilo que você quer. Mas para você chegar nesse patamar de querer aprender, você precisa sair dessa vibração da escassez. Você precisa eliminar a escassez de dentro de você. E é aqui que está a chave de tudo. É você mudar essa afirmação. Nós vamos falar eu quero, mas a questão é toda vez que você falar eu quero ou pensar algo que você quer, você mudar essa afirmação.
Algumas pessoas falam, não, você precisa falar, eu sou, eu tenho bom relacionamento familiar, eu sou abundante. Talvez você não está nesse ponto ainda. Então você vai enxergar como uma mentira, como se você estivesse tentando mentir para você, e não vai dar certo. A chave não é eu quero ou eu sou, eu tenho. Mas sim, presta atenção nessa palavra. É essa a palavra que vale milhares de reais. É esse o aprendizado que realmente vai transformar a sua vida. A palavra-chave aqui é eu mereço. Não é eu quero, eu sou, eu tenho. Eu mereço. Eu mereço ter prosperidade. Eu mereço ter um bom relacionamento. Eu mereço ter saúde. Eu mereço qualquer coisa, sei lá o que você quer. Mas dentro dessa afirmação do eu mereço, você sai da vibração da escassez e você começa a entrar na vibração da atração, eu mereço. Então você começa a atrair, você muda os seus filtros de percepção da realidade. Onde era desafio, você vê oportunidade. Onde era complicado, você encontra formas de lidar com isso. Quando você estava desmotivado, você cria motivação para continuar. Por quê? Porque você merece. Se você não tem, você merece ter e isso vai vir. Então você reativa em você toda a energia necessária para você ir em busca daquilo que você quer. Trocar eu quero por eu mereço. Eu quero fazer um teste rápido aqui com você. Teste rápido. Pensa naquilo que você pensou eu quero. Agora feche os olhos e se imagine já tendo isso. Se imagine. Eu não sei se é carro, se é dinheiro, se é felicidade, se é um corpo saudável. Eu realmente não sei. Eu não sei o que você quer, mas imagine, feche os olhos, imagine e diga para você mesmo, eu mereço tudo isso. Eu sou merecedor de todas as coisas boas do universo. Tudo aquilo que existe de bom, eu mereço. Tudo aquilo que eu desejo, eu mereço conquistar. Diga isso para você mesmo. E toda vez que você falar eu quero, lembre-se de mudar essa afirmação mentalmente, eu mereço. Toda vez que você pensar nos seus sonhos, diga para você mesmo, eu mereço. Porque quando você muda internamente, você muda todo o seu processo mental. E quando você muda o seu processo mental, você enxerga as coisas com mais sabedoria. E então, por consequência, você transforma completamente a sua vida, ao invés de sabotá-la. E se esse conteúdo fez sentido para você, você quer se aprofundar ainda mais em como entender o seu cérebro, como especialistas fazem, para você mudar a sua vida completamente, abaixo do vídeo tem um link, clica lá para você fazer minha formação em PNL Practitioner, para você se tornar um especialista em PNL, para você se tornar um profissional para usar na sua vida e para atender pessoas também. E não se esqueça disso, o nosso cérebro cria a nossa realidade. Assuma o controle do seu cérebro e você assumirá o controle da sua vida. Um grande abraço!